Seu corpo falha, os batimentos param e de repente você está flutuando, vendo tudo de cima. Isso são as experiências de quase morte, ou EQMs. E aí pessoal, eu me chamo Thiago, sou professor de psicologia e hoje nós vamos falar sobre as experiências de quase morte. Mas antes disso, eu gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal e deixasse a sua curtida. Acredite, isso fortalece muito a nossa produção de conteúdo. Agora vamos lá pro vídeo. As experiências de quase morte são uma experiência pessoal e profunda, associadas à iminência de morte. Essas experiências podem abranger uma variedade de sensações, incluindo desapego total do corpo, sentimentos de levitação, paz absoluta ou até reviver momentos importantes da própria vida e ver parentes já falecidos. As experiências de quase morte acontecem durante uma morte clínica reversível. As explicações são inúmeras, mas variam das explicações científicas às explicações mais religiosas. A neurociência levanta a hipótese de que um EQM é uma experiência meramente subjetiva, e isso seria a junção de um cérebro em colapso com as experiências de um indivíduo. Um estudo de 1975 sobre EQM foi realizado pelo psiquiatra Raymond Moody. Neste estudo, ele analisou cerca de 150 pacientes que afirmavam ter passado por experiências de quase morte. Segundo a pesquisa, todos esses pacientes sofreram paradas cardíacas ou traumas muito intensos na região da cabeça. Todos eles relataram que conseguiram ver situações que acontecem após a morte, assim como viajaram por túneis escuros, conseguiam ver o próprio corpo de cima, receberam mensagens de pessoas já mortas e sentiam uma profunda sensação de paz. Todas relataram que não sentiram medo nenhum da morte. É natural que, diante de tantos relatos extraordinários, a ciência tentasse encontrar uma explicação dentro do funcionamento cerebral. Diversas teorias neurológicas são discutidas no meio científico. Segundo eles, seria a junção de um estado fisiológico alterado extremo e as experiências individuais de cada um. Uma das hipóteses mais exploradas é a da hipóxia cerebral, ou seja, a falta ou diminuição da oxigenação cerebral. Em casos de parada cardíaca ou respiratória, o fluxo sanguíneo e o oxigênio para o cérebro são drasticamente reduzidos. Essa interrupção pode causar uma série de disfunções neurológicas, incluindo alucinações visuais e auditivas. Sem oxigênio, as nossas células cerebrais começam a entrar em colapso rapidamente. E isso faz com que a gente tenha alterações no nosso córtex visual. Ao mesmo tempo, euforia, sensação de paz, a sensação de estar fora do corpo, ou até, como por exemplo, alguns relatos que eu já vi de pessoas que conseguiram encontrar familiares que já tinham morrido há muito tempo. Dad, you're so pretty. Hi, Dad. Do you see me skateboarding? Oh my God. Agora, para a neurociência, entenda junto comigo, isso nada mais seria do que um mecanismo de proteção do nosso cérebro para o nosso corpo, para evitar com que um indivíduo sentisse a sensação de agonia, a morte chegando. Em momentos de estresse extremo e iminência de morte, o cérebro libera altas dosagens de neurotransmissores e hormônios no organismo com o intuito de proteger o indivíduo da agonia. Dentre eles, nós temos as endorfinas, que servem no nosso corpo como analgésicos e indutores de prazer, a serotonina e a dopamina, que são responsáveis pela regulação do humor e em altas doses pode produzir a sensação de sair do corpo e alucinações visuais, e a dimetiltriptamina, conhecida como DMT, que é uma substância psicodélica com extremo poder para causar delírios e alucinações. Uma outra possibilidade, segundo a ciência, é a intrusão do sono REM durante os momentos de parada cardiorrespiratória. O sono REM é o momento do sono onde as imagens que acontecem no nosso cérebro são extremamente realísticas. Durante o sono, no momento da produção de neurotransmissores, a nossa máquina cerebral, ela começa a produzir imagens sem saber se aquilo é real ou fantasia. E é exatamente isso que os neurocientistas dizem, que em um momento como o de uma parada cardiorrespiratória, o cérebro em agonia começa a alucinar como um mecanismo de proteção. E os sonhos naquele momento nada mais são do que alterações visuais ou auditivas, mas fazem com
que o paciente, ao acordar, tenha a sensação de que tudo aquilo foi muito real. As EQMs, quando analisadas sob a ótica espiritualista, ganham um significado muito mais profundo do que meros fenômenos cerebrais. De acordo com essa perspectiva, as EQMs não são alucinações ou delírios que são induzidos por disfunções cerebrais, mas sim vivências autênticas de uma realidade espiritual. Isso seria uma prova da imortalidade da alma e da existência de um plano de vida após a morte. A principal ideia dessa visão é a de que a nossa consciência, ela não pertence ao nosso corpo. O nosso cérebro seria apenas um hospedeiro dessa consciência. Então, em situações de estresse extremo, a nossa consciência teria a capacidade de operar fora do corpo físico. A partir disso, seria possível de se ver fora do corpo, visualizando assim a própria reanimação. Isso em terceira pessoa, mas sem a agonia e o sofrimento que seria. Para os espiritualistas, essa separação não é uma ilusão, mas é um momento em que o nosso espírito, unido ao corpo físico, se desprende. Muitos relatos também incluem um encontro com entes queridos ou até com pessoas já falecidas. De acordo com essa visão, esses encontros não são uma mera projeção de um cérebro em colapso. Seriam um verdadeiro e real encontro com o plano espiritual. Vários autores e pesquisadores defendem a ideia da veracidade das EQMs. Temos, por exemplo, a Elizabeth Clubhouse, que dedicou parte das suas obras a explorar a espiritualidade e defender que a consciência sobrevive à morte física. Kenneth Ring, psicólogo e pesquisador, em seu livro Rumo ao Ponto Ômega, defendeu que as experiências espirituais levam à expansão da consciência. As experiências de quase-morte nos convidam a tentar refletir sobre tudo aquilo que tem entre o céu e a terra. Para mim, por exemplo, esse assunto não acaba aqui. Existe ainda uma infinidade de coisas que podem ser analisadas e discutidas ou até descobertas sobre o cérebro, sobre a mente humana. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe aqui o seu comentário e, como eu já disse no início do vídeo, o seu comentário, a sua curtida, a sua inscrição é muito importante para a produção desse conteúdo. Deixe aqui a sua sugestão e eu vou lendo tudo isso para poder produzir novos vídeos. Um grande beijo para você e até mais. Muito obrigado.